Será que o medo de perder o emprego para a inteligência artificial é exagerado? Então, repara nisto. Só este ano mais de 140 mil pessoas no setor da tecnologia já perderam o emprego. E em 1 em cada 4 casos, a própria empresa apontou a IA, a automação ou machine learning como o responsável. A Meta, uma das maiores empresas do mundo, já despediu 8 mil pessoas, ao mesmo tempo que investe entre 115 e 135 mil milhões de dólares em infraestrutura de IA. E atenção, porque isto não é as pessoas ou as máquinas. São os dois, ao mesmo tempo, com o dinheiro a fluir todo para o mesmo lado. Bem-vindos a mais um episódio do Finanças com o Calvário. Hoje falamos da IA, do mercado de trabalho e o que é que isso vai significar para ti. Fica até ao fim, vamos falar sobre a opinião de um dos maiores investidores do mundo sobre a bolha da IA. Mas primeiro vamos começar pelos números porque são impressionantes. Comecei por te dar os números da Meta. Mark Zuckerberg tem afirmado que 2026 é o ano da mudança na forma de trabalhar da empresa. Mas atenção, porque a Meta não está sozinha. E dentro dos despedimentos há um grupo especialmente anti-giro. Sabes quem são? Os programadores. Um estudo da Universidade de Stanford mostra que entre os 22 e os 25 anos o emprego caiu quase 20% desde 2022. Exatamente quando ferramentas como o ChatGPT se começaram a espalhar, a executarem ferramentas como código repetitivo e correção de erros simples. Mas atenção, não é só na programação. Este estudo mostra uma queda de 13% nas profissões com mais exposição à IA, como por exemplo o apoio ao cliente e a contabilidade. Portanto, isto já não é uma previsão, é um relatório do que está a acontecer este ano. Mas se isso está a acontecer com tanta força na tecnologia, porque é que em Portugal estamos abaixo da média europeia de risco? Vamos falar sobre isso agora. Um estudo do ano passado mostra que 51% dos portugueses temem que a IA substitua o seu trabalho. Mas na Europa Ocidental a média é de 27%. E ao mesmo tempo há muitas profissões a entrarem naquilo que é o chamado nível elevado de exposição à automação. Mas Portugal está abaixo desta média porque a economia ainda vive muito do turismo, do comércio, da construção e, por exemplo, do imobiliário. E isso é muito mais difícil de automatizar do que um trabalho de escritório intensivo em dados. E, portanto, antes de mais números, pensa nas tarefas que ocupam a maior parte do teu dia. Será que são mais parecidas como copiar, responder ou repetir, como o apoio ao cliente que eu falei há pouco? Ou tem mais que ver com decidir, resolver problemas novos e lidar com pessoas pessoalmente em situações que mudam? Guarda essa resposta porque é exatamente isso que separa quem está mais perto dessa linha de quem não está. Mas vamos ser ainda mais específicos porque dizer que a IA vai mudar tudo não ajuda ninguém a planear a vida. Porque se achas que estás mais longe dessa linha, estás muito mais seguro, aqui há uma surpresa. Na área da saúde, por exemplo, a cirurgia robótica está a deixar de ser um nicho. Globalmente, o mercado destes sistemas deve atingir cerca de 27 mil milhões até 2030. E o que é que isto significa? Que uma das partes mais humanas da medicina que se passa nas salas operatórias já está a ser redesenhada por robôs e inteligência artificial. Eu vejo isto de perto diariamente a acontecer e a tendência tem sido só acelerar. Portanto, acredita que ninguém está completamente fora desta equação. Pode estar verdadeiramente mais perto ou mais longe. E aqui chegamos a um ponto ainda mais incómodo. Em agosto de 2026 entra em vigor a legislação europeia sobre a inteligência artificial. Legislação essa que promete sobretudo mais transparência e mais supervisão. Mas ao mesmo tempo as empresas continuam a investir só, mas que nenhuma regulação por agora consegue travar. No caso da Meta, por exemplo, são mais de 115 mil milhões por ano. E não é a única, porque a Alphabet, a dona da Google, prevê investir entre 175 e 190 mil milhões em infraestrutura de IA este ano. Portanto, há aqui uma tensão que é evidente. Por um lado, os países a tentarem regular e controlar. E por outro, o dinheiro está a avançar a uma velocidade que a regulação simplesmente não está a acompanhar. Porque a lei chega sempre depois da tecnologia e nunca antes. Antes de continuarmos, se isto está a fazer pensar sobre o teu trabalho e o teu dinheiro, deixa o like e subscreve agora. Ajuda-me a chegar a mais pessoas e ajuda-me a continuar a trazer todos os números sem filtros todas as semanas. Porque a próxima parte é sinceramente a que mais me surpreendeu. E que torna a história ainda mais interessante. Porque todo este dinheiro investido, todos estes milhares de milhões, ainda não estão a dar o retorno que seria de esperar. E isso tem um nome. Em 2026, as grandes tecnológicas vão gastar mais ou menos 725 mil milhões de dólares em infraestrutura de IA. E o que é isto? São chips, servidores e data centers. Segundo a Sequoia Capital, seriam precisos 600 mil milhões de receitas para isto fazer sentido. E a receita real está muito longe disso. A OpenAI, uma das maiores empresas do setor, terminou 2025 com 20 mil milhões de receita. Portanto, um dos maiores players do mercado está com receitas irrisórias relativamente ao investimento que é feito no setor.
setor. E há aqui um pormenor que ajuda a perceber porquê. Porque a maior parte das pessoas usa a inteligência artificial generativa como usava o Google antes, para tirar dúvidas pontuais e não como ferramenta do dia-a-dia. Mesmo em contexto profissional, esse uso passou de 15% em 2024 para 27% em 2025. Sim, eu sei que quase que duplicou, mas continua a ser menos de um terço. Está a crescer, mas ainda está muito longe de justificar os 700 mil milhões investidos só este ano. E há mais, por segundo um estudo do MIT, grande parte das empresas que investiram em IA generativa reportaram zero retorno mensurável até agora. Mas há aqui uma voz que não pode ser ignorada nesta conversa. Ray Dalio, fundador de um dos maiores fundos de investimento do mundo, numa entrevista há dias referiu que já estão presentes os 3 sinais clássicos de uma bolha. E sabes quais são? Valorizações elevadas, especulação generalizada e riqueza em papel a crescer muito mais do que os lucros reais. Comparou o momento atual à bolha .com nos anos que antecederam o colapso em 2000. E atenção, não estamos a falar se estes sinais existem. Estamos a falar de um dos maiores investidores do mundo a dizer que estes sinais já estão lá, mesmo que ainda ninguém saiba quando ou como isto se resolve. E seja qual for o resultado, seja bolha ou seja ajuste gradual, o resultado é sempre o mesmo. E sabes qual é? Mais reestruturações, mais cortes e mais incerteza para quem trabalha. Portanto, agora junta tudo isto, despedimentos reais, regulação que não acompanha e um investimento sem retorno à vista. A pergunta não é se a IA te vai afetar. A pergunta é o que é que tu fazes agora sabendo disto? E a resposta, sinceramente, não é complicada de explicar, só é difícil de cumprir. Porque se trabalhas próximo da IA, sabes perfeitamente que com estes dados reais não estás imune. E mesmo que estejas como eu numa área da saúde que é muito mais resiliente, eu diria que ninguém está garantidamente fora da equação. E é por isso que eu repito episódio após episódio. O fundo de emergência não é um luxo, é o teu colchão para um mundo que está a mudar muito à tua volta. E diversificar fontes de receita, como teres um rendimento extra ou eventualmente investimentos a trabalhar para ti, deixam de ser uma boa ideia para o futuro e passam a ser uma estratégia de sobrevivência agora. E portanto, depois de tudo isto, de despedimentos reais, de regulação que não chega a tempo e de sinais de bolha que Ray Dalio diz que já estão presentes, a pergunta óbvia é, será que em termos de investimentos eu devo me afastar das empresas ligadas à IA? Mas para mim, não é essa a questão. A questão para mim é sempre a mesma e já falei aqui dela várias vezes e tem a ver com conhecimento e gestão de risco, seja em IA, seja em bancos ou seja em imobiliário. Porque toma atenção, há uma distinção importante aqui. Porque existirem sinais de bolha não quer dizer que a tese esteja errada. Aceito que me digam que os múltiplos de hoje de algumas empresas estão claramente esticados. Outros, nem por isso. Mas a questão principal é que se o crescimento da IA se continuar a confirmar, esses múltiplos esticados hoje vão ser baratos vistos em retrospectiva. O que separa não é ser otimista ou pessimista relativamente à IA, é não ficar exposto de uma forma que não aguenta a travessia se até se confirmar ou se não se confirmar. E já que falámos de Ray Dalio, ele não se limita a falar de bolhas. Criou um estilo de carteira de investimento que ficou famoso com o nome dele. A All Weather Portfolio, que parte de uma ideia bastante simples. Descorrelacionar ativos para que se um cair muito, os outros amorteçam o golpe. Mas atenção, eu não estou a dizer que tens que copiar esta carteira. Só te estou a transmitir que o princípio aplica-se sempre, independentemente do teu plano. Portanto, a pergunta que eu te quero deixar é se tu já pensaste o que é que vais fazer quando um ativo que tenhas cair muito. Porque, como já percebeste verdadeiramente, uma das grandes questões tem a ver com a psicologia e com o mindset do teu investimento. Lembras-te da pergunta do início se tu és o próximo? A resposta sincera é talvez. Ninguém sabe quem nem quando. Até mesmo eu. Mas quem se prepara hoje deixa de viver com medo dessa resposta. Porque, no fundo, isto não é sobre prever quando é que a bolha rebenta. É sobre estar preparado, seja o que for que aconteça a seguir. E é por isso que eu repito sempre, um euro ao melhor gerir hoje é um calvário a menos na tua vida, no teu futuro.